Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. De que modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, 1 Epístola aos Coríntios 4, 21. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. Há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, lugar que lhe compete, já recebeu programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-os nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que há de tanto encarnados quanto desencarnados, para que possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Muita paz a todos. Pois é. Vocês viram aí o que foi lido, né? Ou aprende com mansidão, ou aprende pela vara. É como a Emmanuel falou, às vezes parece até cruel, mas não é. E ele dá um exemplo imenso aí, a quantidade de informação que Deus manda para a gente. Que nunca falta no nosso anjo da guarda estímulo no caminho da lei de Deus. Todos nós temos. Porém, se você entra na ociosidade ou cometendo erros, fazer o quê? Aprenda pela vara. Aí é o poder da lei. É por isso que a gente está aqui passando por expiações. Então o que a gente procura aprender? Então a gente vai ver um novo tópico, né? Em que ele comenta: os espíritos espíritas, no entanto, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo ínclito codificador e, por essa razão, empenhamos-nos em auxiliar as instalações de novos núcleos, a preservação dos existentes, os cuidados para evitar-se desentendimentos e a orientação para a vivência dos paradigmas e instruções doutrinárias em todos eles. Esse termo espíritos e espíritas é um termo que Bezerra de Menezes gosta muito de utilizar. E a primeira vez que eu vi, eu acho que foi no livro de Bezerra de Menezes mesmo. E é interessante a definição desse termo, né, que eu trouxe para vocês. Espíritos e espíritas são todos os espíritas encarnados que, ao desencarnarem, passam a trabalhar e a ajudar na vivência doutrinária dentro do movimento espírita. Então, nós, no futuro, poderemos ser espíritos espíritas. Isso depende de como vai estar a nossa situação quando lá chegar. Esse é que é o problema, tá entendendo? Mas, do mesmo jeito que existem os espíritos espíritas, existem aqueles das outras religiões também, sabe? A gente tem alguns exemplos disso no livro. Está no livro de André Luiz. Se eu não me engano, é nesse livro em que uma freira ela vai dar proteção a uma entidade. Eu não sei se é de André Luiz ou é do Filomeno, sabe? Acho que não lembro, vou procurar saber, depois eu falo para vocês com certeza. E é muito interessante entender ela levando todos aqueles, aquela forma dogmática do catolicismo, na prática do caminho do bem, edificando as criaturas. Eu acho que é do Miranda. E inclusive ele questiona isso, mas como é que pode ela desencarnada ainda não atentar que é um espírito para ainda ficar preso a esses rótulos do catolicismo? E ele é explicado para ele, né, que isso depende do grau evolutivo de cada um, e cada um vai conseguir trabalhar da maneira correta de acordo com o seu padrão intelecto-moral de desenvolvimento. Aos poucos, aquela criatura iria tendo um conhecimento mais aprofundado. E é interessante que ela fala, né, que a madre superiora dela foi que orientou e protegeu. E eu acho que eu me lembro agora. E eu acho que é no livro de André Luiz, é No Mundo Maior. No Mundo Maior não. E a vida continua, se não me engano. Se não me engano, a vida continua. Então é muito interessante isso, sabe? Então nós
provavelmente seremos espíritos espíritas. Né? E ele já chama a atenção aqui, né? Que os espíritos espíritas, no entanto, além dos compromissos cristãos, é isso que a gente tem que entender. Lá no mundo espiritual, o que vai valer para todos nós são esses compromissos cristãos. E aí a gente fica se perguntando, que compromissos são esses? E não é muito difícil da gente entender. A primeira coisa é a gente trabalhar aquelas 4 circunstâncias que são importantes na saúde espiritual de qualquer criatura. É você ter o sentimento de aprendiz, dever consciencial e aproveitar as experiências da vida como lições para o seu espírito, para que ele vá evoluir. Então você precisa entender que você precisa desenvolver em você essa condição de aprendiz. Aprender com Cristo. E quando a gente fala aprender com Cristo, é aquelas 4 fases da aprendizagem, que tanto vale aqui para nós encarnados, como para eles desencarnados, porque a aprendizagem é uma só. Ele é um mecanismo de você adquirir conhecimento e de riqueza espiritual. Então você vai ter lá conhecimento informativo. Você vai participar de quê? De escolas, de instruções, de diálogos, de palestras, entende? Você vai conviver com pessoas que são mais elevadas, que vai trazer instruções para que você aprenda conhecimento informativo. Você vê o livro de André Luiz, a maioria deles começa com uma entidade superior dando uma palestra, dando orientação. Entende? Você vai ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, e eu gosto de falar isso porque no dia que você quiser ler algo que vai te deixar encantado, você lê o primeiro capítulo daquele livro, sabe? Que aquela comunicação que aquela entidade dá é algo fantástico, muito rica. Você vai, qualquer livro dele, nos Mensageiros, começa também com uma palestra. Você vai no livro, por exemplo, No Mundo Maior, tem a palestra do Eusébio. Então, você vê, antes de partirem para fazer algum trabalho em equipe, eles vão fazer oração pedindo a Deus proteção. Então eles têm bastante conhecimento informativo. Eles sabem que precisam se informar com a verdade para adquirir conhecimento dessa verdade. Então lá não existe tempo ocioso. Tudo está sendo aprendizagem. E até nos momentos em que você acha que tem ociosidade, eles têm diálogo edificante. É muito bonito no livro dos Mensageiros, quando o protetor, ele aceita André Luiz como um aprendiz para ele, né? E ele usa a técnica de você ter diálogo educativo. As pessoas se juntam lá, ele tem todos, são 50 que ele orienta, né? E nesses 50 vocês ficam entre si, numa sala, entende? Trocando experiências, para que um aprenda com a experiência do outro. E André Luiz vai conversando com essas pessoas que estão lá, e os 14 primeiros capítulos do livro dos Mensageiros são só de experiências com espíritas falidos. Ele explicando o preparo que tiveram, como reencarnar, as dificuldades que tiveram aqui na Terra, as oportunidades de trabalhar aquilo que eles se prontificaram a fazer, entende? E as complicações que eles causaram para eles mesmos. Entende? Tanto médios ostensivos, como esclarecedores, como trabalhadores da casa espírita, de uma maneira geral, tem lá isso tudo para a gente. Então, e ele mostra que esses trabalhos cristãos que ele falei, esses compromissos, entende? Foram muito bem fundamentados na espiritualidade antes de reencarnar. Ninguém vai reencarnar com despreparo. Se você está achando que está despreparado para o que você está fazendo aqui, isso já é uma ilusão sua, tá entendendo? Porque Deus não vai fazer isso para jogar sorte com a vida de seus filhos. Então confie na sua preparação espiritual. Porque foi o próprio Jesus que falou, e a gente gosta de repetir sempre essa frase, porque ela é uma frase que nos chama muita responsabilidade. Ontem mesmo falei dela. E falo, porque falo para mim também, e falo para todo mundo. Quando ele falou vigiar e orar, porque o Espírito está pronto. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Se você está caindo em tentação, é porque você está se encantando com os problemas da carne. Então o problema é seu. O problema não é do mundo espiritual. O problema não é da doutrina, não é de Jesus, não é de ninguém. É só seu. Então esses compromissos cristãos que eles têm lá, eles estão tendo conhecimento informativo. Do mesmo modo que esse conhecimento informativo chega a todos nós. Pela riqueza cultural que Deus já mandou para a gente, com os 10 mandamentos, com Jesus, com a doutrina dos Espíritos, e chega também através do seu anjo da guarda, que eles aprendem lá e quer que a gente aprenda aqui. O problema é que quando chega aqui a gente é preguiçoso, como a irmã também falou aí no final, são pessoas ociosas, são pessoas inconsequentes, que sabem a palavra de Deus aí que está escancarada para onde ele for, entende? Mas ele nega em trazer essa informação para ele. Ele já começa a falhar no conhecimento informativo. E isso é verdade. Você chega a qualquer reunião e você chama atenção para os deveres que as pessoas têm que cumprir, elas, quando começam a ver que tem que cumprir dever, elas vão saindo pela tangente. É como foi lido ontem a mensagem do Emmanuel também aqui. Que Jesus, depois de levar a instrução para muitos, e chamar a atenção dos deveres que tinham para praticar, uma grande parte dele, para não dizer a maioria, foi tudo descambando. Entendeu? Ele depois pergunta aos que ficaram: e vocês? Para onde vão? Aí Pedro faz: como quer que a gente vá, se a gente conhece que você é o detentor da palavra divina? Então, essa informação é muito bonita, sabe? A gente não tem que ficar preocupado com aquele que está fugindo do dever. Você tem que ficar ocupado com aquele que quer praticar o dever. Tem dos outros que não querem, paciência, é a experiência de cada um, vamos respeitar, do mesmo jeito que a gente quer que a nossa seja respeitada. Então a gente tem conhecimento informativo de sobra. O que é que a gente precisa fazer? Sair da preguiça para poder refletir nesses conhecimentos. Analisar e se aprofundar. Porque você vai se aprofundando quando você vai questionando aquele ensinamento, como ele vai servir para você. Então você vai perguntando: como é que eu vou fazer isso? Para que isso serve? O que é que isso vai lhe trazer de benefício? Então, à medida que você vai refletindo nos ensinamentos, à medida que você vai entender os deveres que estão sendo propostos para você, porque a única coisa que Jesus fez foi trazer proposta para a gente de dever. Quando Deus mandou os 10 mandamentos, os mandamentos são deveres maiores. Quando Jesus chegou, foi catucado com os mandamentos, ele resumiu 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Chegou a doutrina espírita, resumiu só 1. Fora da caridade e da salvação. Entende? Então são deveres que a gente precisa praticar. E a gente deve se questionar. Nós estamos procurando estudar esses deveres, que são conhecimentos informativos, para que a gente reflita em nossa vida e a gente tenha a capacidade de praticar eles com consciência, porque é esse sentimento de aprendiz que a gente tem que ter. São esses compromissos cristãos que ele está falando aqui. Então, traga informação para você. Se conscientize do dever que você precisa praticar. Porque vai ser dessa consciência do dever que você precisa praticar que vai nascer em você a energia para que você use a sua vontade e colocar aquilo em execução. É por isso que a gente fala: precisamos ter uma vontade consciente, um esforço consciente, para que esse esforço consciente dê energia para que a nossa vontade, que é a ação, coloque em prática aquilo que a gente precisa aprender. São esses compromissos cristãos que ele está fazendo, com esse sentimento de aprendiz. Quanto mais aprende, maior vai ser o dever da consciência. Então, se eu tenho que aprender os deveres que Deus me dá com a vida que eu tenho, a minha consciência lúcida daquilo vai ter o dever de executar. Não é difícil de entender isso. Então, por isso que a gente sempre fala para vocês: seja lá o que você estiver fazendo, faça, mas faça com consciência. Faça com lucidez daquilo que você está exercitando. Porque se você não fizer, você não vai estar aprendendo. Então você não tem que fazer as coisas porque fulano disse que fez, ou fulano disse que é desse jeito. Aqui não existe guru de ninguém.
Aqui existem pessoas que estudam, que querem praticar o cristianismo, que querem ter consciência desses compromissos cristãos. É isso que a gente tem que fazer. Então, depois que você se sente na condição de aprendiz e você realmente está aprendendo, pensando, indo atrás de cultura, refletindo, trazendo para dentro de você, tendo consciência daquilo que você precisa realizar, para que você tenha esforço, tenha energia e a sua vontade coloque em prática. E você sabendo o que está fazendo, você vai fazer isso e vai aprender com tudo que Deus está te dando. Então, você tem sentimento de aprendiz, dever consciencial e reconhecer a vida como uma dádiva de Deus. Tudo que a vida te oferece, tudo, está obedecendo uma lei de Deus para o teu crescimento. Lei essa que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lei essa que sabe que está dando aquilo que você tem condição de fazer. É assim que se processa a lei de Deus. Então, se esse Deus é bom e justo, tudo que Ele te oferece é porque está dentro da bondade e da justiça dele. Se alguma coisa está acontecendo, que você está sofrendo, passando por dor, não foi Ele quem criou. A lei de Deus é só de amor. Só. Se a gente está longe desse amor, foi por escolha nossa. Fomos nós que nos comprometemos. E aí, outra vez que eu me comprometo com a lei de Deus, eu crio problemas, eu estou aumentando as encrencas na minha vida. É assim que eles entendem esses compromissos cristãos que eles estão praticando com eles, pessoalmente, com o que a vida está oferecendo para eles. Então eles vão em busca disso no mundo espiritual e trabalham isso ajudando todos aqueles mais necessitados. Porque a lei de Deus ela é desse jeito. Aquele que mais sabe está ajudando aquele que menos sabe. E não existe ninguém tão grande que não possa ter condição de aprender. E ninguém tão pequeno que não tenha condição de ensinar algo a alguém. Então, bota isso na tua cabeça. A gente sempre pode ajudar os outros a conhecer a verdade, desde que você seja um trabalhador da verdade. Jamais você vai ajudar os outros a conhecer a verdade se você não for um trabalhador da verdade. Se você for um trabalhador das suas ilusões, você vai levar suas ilusões para os outros também. Porque cada um só dá o que tem. E cada um só vai receber de conformidade do que está dando. Então seja um trabalhador da verdade. Estude essa verdade, traga essa verdade para dentro de você e pratique. Procure crescer, como está também no livro dos Mensageiros. Qualquer movimento de ascensão é preciso esforço, suor e lágrima. Então faça isso na sua vida, porque você fazendo isso com você, você vai ter condição de levar para os outros. Agora, se você não faz para a sua vida, você vai ficar levando ilusão para os outros. E o pior não é isso, é o grau de responsabilidade que você tem entre você, sua consciência e os outros. Porque uma hora, todos vão ter que enfrentar a verdade. E não pense que vai ser fácil. Você que viveu de ilusão ter que enfrentar a verdade. O verdadeiro cristão enfrenta a verdade por iniciativa própria. Entende? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Foi assim que Jesus ensinou para a gente. Então, aqueles que praticam compromissos cristãos estão indo atrás da verdade e da vida para eles e para os outros. O resto é só ilusão. Entende? O resto é só fugir da responsabilidade. O resto é você ser uma pessoa que está querendo boicotar sua consciência espiritual. Então tenha muito cuidado com isso. Porque se você não trabalha esses compromissos cristãos com você, você não vai ter, entende? Não vai ter ponto fluídico de encontro para se harmonizar com a espiritualidade boa que quer te ajudar. Nós temos que ir ao encontro deles, estudando a verdade. Quando eu não estudo a verdade, eu vou de encontro com eles e me rebelo. Ir ao encontro, atrair, se juntar, somar.
ir de encontro, oposição, bater, se afastar, se distanciar um do outro. Precisamos ir ao encontro deles que estudam a verdade, que produzem os compromissos cristãos na sua vida. Enquanto você estiver indo ao encontro dele, vivendo a verdade, vai estar tudo bonito na tua vida. Você vai estar tendo energia, você está tendo consciência daquilo que você precisa fazer para vencer as dificuldades. Porque na tua consciência vai ter sempre os estímulos deles para que você pratique a verdade diante dos conflitos que a vida está te oferecendo. Porque esse sentimento de aprendiz está vivo na tua vida e na vida deles. Sentimento de aprendiz, dever consciencial e a reconhecer a vida como uma dádiva de Deus é o princípio da saúde espiritual. Esse vai ser o tema do nosso próximo estudo quando acabar a quarta-feira aqui, essa obsessão sutil. E acho que vai ser muito gostoso, sabe? Por causa disso, da importância que vai ter na vida de todos nós. Então, além desses compromissos cristãos, estão interessados. É interesse deles. E por que é interesse? Porque, na verdade, é um dever que a consciência está impondo para eles. A gente nunca deve ficar imaginando que a gente vai construir só os compromissos cristãos da nossa vida para nós. Não. Toda aprendizagem que você tiver precisa e deve ser dividida com todos. Com todos. Jesus veio para todos. Ele não veio para uma parte. E você que é espírita sabe que o espiritismo é para todos e para todas as religiões. Por isso que o espiritismo é uma doutrina, não é uma religião. Nessa doutrina, ela reconhece Cristo como a nossa verdade. Nessa doutrina, Cristo é a luz religiosa para nós. Jesus, não estou falando nada do que está no catolicismo, não interessa, são outras religiões. O problema nosso é Cristo, Jesus. Jesus teve alguma religião? Não. Jesus trouxe a lei de Deus, a vida de Deus, para que a gente viva aqui na terra. Então é isso que a gente tem que ir atrás, de Jesus. Entende? Porque é isso que está na nossa doutrina. Então, eles aprendendo e sabendo o caminho da verdade, vão dividir com todos nós a aprendizagem e o caminho da verdade. E eles têm já na consciência dele um grau de comprometimento com aquilo que esposaram como tiveram aqui na terra. Por isso que os espíritas cristãos vão se dedicar e sentem o interesse para trabalhar na ajuda da codificação aqui na terra. Não é nada mais, nada menos do que um dever a ser praticado. Entende? E é assim que a gente tem que entender. Porque é assim que a gente tem que fazer já hoje em nossa vida. Se dedicar para os espíritas cristãos. Não foi assim que Kardec classificou os espíritos, do que está lá no livro dos médiuns? Espíritas experimentadores são aqueles que reconhecem fenômenos espíritas, mas acham só interesse nos fenômenos, tão pouco importando para qualidades morais. Espíritas imperfeitos são aqueles que reconhecem os fenômenos, reconhecem qualidade moral, sabem que tem alguma coisa para edificar o homem no caminho do bem, mas não praticam em suas vidas. Praticam interesses próprios em suas vidas e não os interesses cristãos. Entende? E aí que está o nosso problema. Porque quando nós estamos... Se é difícil ter um espírita cristão dentro de uma casa espírita, você imagine lá fora, vivendo cristão. E eu digo isso por quê? Porque você vê dentro da casa espírita muitas panelinhas, e cada um defendendo seus colegas, seus cúmplices. Isso não é espiritismo cristão. Espiritismo cristão vive a verdade e divulga a verdade para todos.
para aqueles que gostam dele, para aqueles que não gostam, para aqueles que trabalham com ele, para aqueles que não trabalham, estão levando a verdade, estão vivendo a verdade, e vivem isso com alegria e com descontração, porque não fazem por uma obrigação que está batendo de frente com os seus interesses. Primeiro, acima de tudo, estão os deveres que está praticando. Os interesses nossos, pessoais, vivem em segundo lugar. Então, eles sentem o interesse de praticar a verdade, porque eles sabem que é esse o caminho da verdade. Eles querem e trabalham para trazer para a gente essa verdade, com todos aqueles que se aderem à qualificação da doutrina. Então, os espíritos que estão aumentando, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo codificador. Então, eles querem isso aqui, ó, preservação do notável patrimônio. E o que é que ele quer dizer com isso, preservação? É porque, presta bem atenção, tudo que Deus mandou para a gente, até a doutrina do Espírito, foi desorganizado, foi usurpado, foi degradado, foi dilacerado ainda pelos nossos interesses materiais. A espiritualidade inferior conseguiu tornar os 10 mandamentos algo figurativo, porque Moisés, na dificuldade que teve, foi obrigado a criar leis próprias que iam de frente contra os 10 mandamentos. Em vez de ir ao encontro dos 10 mandamentos, foram de encontro a eles. Então ele teve que mandar apedrejar os outros, teve que mandar fazer um monte de lei, teve que foi justamente o oposto daquilo que os 10 mandamentos. E isso atrapalhou muito a divulgação dessa lei de Deus entre nós. Veio Jesus Cristo, tudo bem, até os 300 primeiros anos. Depois, a igreja, foi feita a igreja católica pelos romanos, entende? E que começou a deturpar os ensinamentos cristãos de acordo com os interesses da própria política romana. E assim veio dilacerando o cristianismo. Agora veio a doutrina dos espíritos. E quantas vezes já surgiram outras doutrinas em cima disso? Inclusive essa que a gente está estudando na quinta-feira. O espiritismo sem espíritos, que pertence ao africanismo. A apometria, que são curas milagrosas. Praticando a maldade com os irmãos ainda que estão no caminho da ignorância e da vingança. Isso tudo são deturpações da doutrina. E o que é que a gente tem que fazer? Ficar de braço cruzado? Não. Tem que ir à luta, porque eles estão trabalhando para preservar essa doutrina. E dessa vez vai ser preservado. Não adianta a maldade do homem, a inferioridade dos espíritos, porque chegou o tempo da lei de Deus ser cumprida como deve ser cumprida. A oportunidade do livre-arbítrio foi esgotada pela maldade do ser humano aqui na Terra. Tudo na vida tem seu limite. A nossa ignorância também. Mas acima de tudo, a nossa má vontade. Porque o que falta para a gente é boa vontade. Quando eu paro para pensar, e aquilo ali sempre me chamou a atenção quando eu li os Evangelhos de Jesus, sabe? Como Jesus foi anunciado, aquilo ali me chamava a atenção. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu ali aprendi logo, eu preciso ter boa vontade. E fui atrás de estudar o que é boa vontade. E eu vi Kant mostrando que é realmente a boa vontade. Então a gente precisa trabalhar isso entre nós. Ter boa vontade para trazer essa doutrina para nós e para preservar essa doutrina. É um dever nosso. Então qualquer pessoa que pega a tribuna espírita para falar coisas inconsequentes, você não tem que ficar calado. O dever seu é esse aqui, ó, preservar esse patrimônio. É dever nosso. Se você não faz, você está se acovardando diante da verdade. E a lei de Deus não serve para covardes.
serve para pessoas que são destemidas e vão lá enfrentar as dificuldades. Veja o que aconteceu com os apóstolos do Cristo. Veja o que aconteceu com Paulo, esse que a gente foi lendo aqui hoje à noite. Veja a vida de sacrifício que eles tiveram que passar, vencendo a ignorância do homem, mas não arredaram o pé. Dos 12, 11 tiveram morte violenta, mas morte violenta praticando o cristianismo, se entregando para Deus. Apenas João teve morte natural. Então, que você entenda que você vai ter que passar por isso. Você não quer ser um apóstolo cristão? Pois então defenda o cristianismo, defenda a doutrina espírita, pratique tudo para preservar essa doutrina e não deixe que o mal ganhe espaço perto de você. Esqueça o mal, fale a verdade, fale do bem. Se o outro vai entender ou não, problema do outro. O nosso problema são deveres que nós precisamos praticar. E entenda que deveres são obrigações morais que a consciência nos impõe. É um problema seu, de você com você. Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com circunstâncias fora de você. Se você é uma pessoa honesta que está em busca de praticar dever, você está respeitando sua consciência. Mas acima de tudo, você vai estar fazendo com que essa consciência fique cada vez mais robusta dentro de você. É assim que a gente tem que entender. Então, vamos preservar esse patrimônio doutrinário. Vamos preservar. Eu estou dizendo preservar, não é de boca, não. É praticando a aprendizagem, estudo reflexivo, estudo informativo, estudo reflexivo. Então, para refletir, você também tem que refletir com os outros, está entendendo? Para trazer conhecimento informativo, você tem que trazer doutrina para os outros. Entenda, para que você pratique isso e que você traga isso para a consciência sua e dos outros, porque é daí que vai nascer um esforço para que você realize. Então não se deixe ficar de braços cruzados diante disso. Pratique a verdade, defenda essa doutrina, entende? E se você tiver dificuldade para entender, vá conversar com os outros, vamos estudar mais um pouco, mas que a gente continue na direção da doutrina, porque é aí que você vai ter esses espíritas que vai estar ao teu lado. São eles que vão vir nos ajudar, vendo o esforço que a gente está tendo para manter essa preservação aqui na Terra. Porque se você não está fazendo aquilo que a tua consciência sabe que deve fazer, você é um hipócrita, você é um falso, tanto para você quanto para os outros. Por isso você é conivente com os erros dos outros. Por isso você tem medo de falar a verdade para os outros. Porque você tem medo de enfrentar a verdade dentro de você. É tão covarde quanto os outros que também não estão querendo aprender. Está entendendo direitinho o que eu estou falando, gente? Porque é assim que a coisa funciona. E é assim que a gente tem que vencer e viver. Porque o tempo inteiro você vai estar sendo questionado com as experiências de vida para você comprovar sua fé. Entenda, as desarmonias que vão acontecer em volta de você são experiências que a vida está deixando que aconteça para que você mostre realmente aquilo que você quer ser. Se você quiser ser um trabalhador do Cristo, está aí a oportunidade. Vá lá e defenda. Mas defenda não só de boca, defenda por prática na sua vida. Eu pratico desse jeito, me esforço desse jeito, procuro entender desse jeito, procuro levar para os outros desse jeito. Por isso que eu vivo assim. A vida da gente tem que ser o testemunho daquilo que a gente diz que é. Você tem que pensar, falar e viver a mesma coisa. Vai ser difícil? Não, é trabalhoso. É trabalhoso. Porque você tem que trabalhar para vencer os vícios mentais que ainda existem da gente, pela maneira equivocada e desregrada e oportunista que a gente viveu no passado. E diga-se de passagem, esses irmãos nossos, que muitas vezes vêm nos atormentar, e que eles vêm atormentar, é como um dever que você precisa praticar, mostrando para ele a sua fé raciocinada, para que ele caia em si.
A espiritualidade superior deixa que eles se aproximem para que eles sejam beneficiados com o nosso exemplo. Porque eles se identificam muito mais com a materialidade que a gente vive do que com a espiritualidade que vivem os espíritos superiores. Essa resposta é dada no livro dos médiuns, através de Kardec. Então, pela identificação que ele tem conosco, da materialidade que vive, eles são tocados de uma maneira mais fácil por nós, quando estamos trabalhando no caminho do bem, do que pela espiritualidade superior. Porque a dissonância entre um e outro faz com que eles tenham medo e fujam desses amigos. É assim que funciona. Então, nós estamos aqui para preservar esse patrimônio notável que não foi trazido pelo Kardec. É assim que eles vivem. É assim que a gente deve viver também. Entende? E ele dá exemplo disso, né? Empenhamos-nos em auxiliar as instalações de novos núcleos. É bom que surjam novos núcleos. Se você... veja que ele fala aqui núcleo, né? É interessante isso aqui. Ele não fala casas espíritas. Ele fala núcleo. Se você for ver essa palavra na qualificação, existe uma mensagem de Kardec, que já publicou há pouco tempo atrás, chamada Organização do Espiritismo. Leia aquilo lá. Porque Kardec orienta a que se formem vários núcleos espíritas. E ele diz que é muito melhor formar vários núcleos do que formar só uma casa espírita. Se uma casa espírita grande chegar a se destruir por falta de previdência, muitas pessoas serão prejudicadas. Enquanto pequenos núcleos, fica mais fácil de ser mantido a integridade, e que se um aqui e acolá não conseguir dar continuidade, a diferença vai ser muito pouca em relação à maioria dos núcleos que estão ali envolvidos. Essas são palavras de Kardec. E ele fala, uma casa espírita era composta de muitas coisas complicadas. São pessoas que a gente tem que se relacionar, são poucos os trabalhadores realmente sinceros. Existe uma lei que deve ser organizada, existe imposto para pagar, casa para você manter, existe uma série de coisas, entende, que é mais complicado do que você formar vários núcleos. Por exemplo, nessa quadra, 2 ou 3 casas se reúnem e podem seus vizinhos participar. Isso vai fazer com que a doutrina se espalhe mais e com mais consistência. É lógico que a gente pode aprender em grupos maiores e podemos fazer encontros desse jeito, sabe? E devemos fazer assim. Mas entendam que eles estão aqui, para auxiliar novos núcleos. Cada pessoa que aqui vem e que você consegue levar para ela a instrução do Evangelho no lar, esse é um núcleo que está se formando. Entende o que é um núcleo? Eles, a espiritualidade superior, os espíritos espíritas, estão trabalhando para que isso aconteça. O anjo da guarda de cada um de nós está trabalhando para que aconteça a reunião de Evangelho no lar. Imagina o que é todas as casas de uma quadra fazendo Evangelho no lar. Calcula o benefício e a grandeza espiritual que isso vai trazer para a gente. E não pense você que é só dentro da casa espírita que se pratica Evangelho no lar. Eu acho muito bonito o jeito que os nossos irmãos evangélicos fazem também Evangelho no lar. É muito interessante, sabe? Em que eles se reúnem, fazem até comemoração, fazem jantar, entende? Um levanta, fala a palavra, explica, o outro também levanta, complementa aquilo. É muito interessante, muito interessante. E que é Deus e é o verdadeiro Cristo que está proliferando ali naquela reunião, dentro daquela família. E eles vêm, entende? Filho que mora mais longe, cunhada, colega, eles convidam todo mundo. Entende? Fazem, às vezes os pastores vão na casa participar da reunião. Entende? Então, isso é bonito. Você vê que o Evangelho do Cristo precisa ser divulgado. São núcleos de luz para nós que estamos aqui na Terra,
num planeta tão conturbado, cheio de provas e de expiações. Então, eles estão empenhando em auxiliar a instalação de novos outros. Então, o que a gente tem que fazer? Divulgar o Evangelho no lar, divulgar o Evangelho no lar, levar a folhinha para os outros, como deve ser feito o Evangelho no lar, para que as pessoas saibam fazer e façam da maneira correta. Quanto mais você vivenciar isso e levar isso para os outros, entende? Mais você vai estar propagando a divulgação da doutrina espírita de uma maneira correta. Porque são evangelhos que estão sendo praticados dentro daquele lar, de acordo com o interesse, com a capacidade intelectual de cada um. Entende? Mas luz não vai estar faltando. Pensamentos edificantes não vão estar se perdendo. Soluções para os problemas pessoais e daquelas famílias estão chegando. Porque é o momento que esses espíritos bons conseguem ter mais acesso à casa mental das pessoas que participam naquele lar. Fica mais fácil o entendimento das coisas. E quanto mais você se esforçar, maior vai ser o benefício que você vai receber. Porque é assim que funcionam as coisas. O nosso tempo chegou. Na semana que vem a gente continua falando a partir desse instalação de novos dons. Muita paz a todos. Faça essa prece. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que têm por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem imputar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas evoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Graças a Deus. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, a oportunidade de estudos que possamos levar para os nossos lares, nosso dia a dia, os ensinamentos da noite do teu Evangelho, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.